Olá, alunos do 8º ano do Colégio Futura. Eu sou o José Paulo, sou professor de História e, infelizmente, a gente não pode estar presencial, mas a gente vai continuar nossas aulas aqui por vídeo, né? Uma maneira de nós não perdermos o contato e manter as nossas atividades, manter a nossa produção de conhecimento e vocês aí manter contato com o conteúdo, né? Nesse sentido, nesse primeiro momento, acho que é importante nós fazermos uma retrospectiva daquilo que nós estudamos desde o nosso primeiro dia de aula. Vale lembrar que a primeira coisa que nós estudamos em sala de aula e aquilo que nós definimos foi o que é o iluminismo. Na verdade, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, ou seja, um movimento intelectual que pensava uma nova sociedade. Sociedade essa que era a sociedade caracterizada como sociedade do antigo regime. Mas que sociedade era essa? Sociedade do antigo regime. Então, primeiro, para a gente entender o que é esse movimento intelectual, para a gente entender esse movimento chamado iluminismo, a gente tem que entender o que era essa sociedade do antigo regime. Por quê? Porque é essa sociedade de antigo regime que vai ser combatida pelos pensadores desse movimento. Ou seja, os pensadores do iluminismo queriam uma nova sociedade. Para que surgisse uma nova sociedade, era necessário combater as ideias desse antigo regime. A sociedade de antigo regime, ela era uma sociedade absolutista, ou seja, o poder estava ancorado na figura do rei. O que significa isso? Significa que o rei, ele tinha o poder de legislar, ou seja, de criar leis, o poder executivo, ele executava as leis, e o poder judiciário, ou seja, ele julgava. Nesse sentido, era uma sociedade o que? Expressamente opressora. A partir do momento em que um único sujeito aglutina todo esse poder em volta dele, a gente vai perceber que essa é uma sociedade o que? Injusta. Não há, segundo os próprios filósofos, não há maneira de ter uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade na qual os sujeitos tenham direitos civis, direitos à liberdade, liberdade de expressão, se existe um ser que aglutina todo esse poder, que no caso aqui é o rei. É óbvio que a gente faz algumas observações que de fato o rei não tinha tanto poder assim, a partir do momento que ele precisava da influência da igreja, até porque a igreja ela tinha muito poder aqui nesse cenário. Ou seja, o rei somente ele não tinha todo esse poder, né? Nós tínhamos aqui o que? A igreja, que a igreja nesse antigo regime, ela tinha um poder. Além de legitimar o poder do rei, a igreja também tinha um poder do que? Os dogmas religiosos eram tratados como verdades absolutas. Ou seja, então aqui a gente tem a chave para entender a palavra iluminismo. Iluminar, trazer razão às trevas. Trevas essas segundo os iluministas, né? Porque nós fizemos críticas a essas palavras. No entanto, como eram os iluministas falando, esses pensadores do iluminismo, o que eles queriam? Eles queriam, a partir da razão, iluminar as trevas da ignorância do antigo regime, as trevas do dogmatismo que era exercido pela Igreja Católica. Então, tudo isso nós vimos ao longo das nossas aulas. Então, eu acho que está bem claro em relação a isso. Vocês saíram muito bem nas nossas atividades, mas para que nós
possamos dar sequência à nossa matéria, é sempre importante que nessa primeira videoaula façamos essa retrospectiva. Nesse sentido, a gente precisa caracterizar essa sociedade e pensar o novo modelo de sociedade que os filósofos, os pensadores do iluminismo estavam propondo, ok? O que esses pensadores queriam? Eles estavam lutando por uma liberdade de pensamento. Eles estavam lutando contra esse dogma religioso, certo? Que a verdade que a igreja punha era inquestionável. Além disso, combatia o absolutismo, ou seja, esse poder absoluto que estava em volta do rei. E acima disso estava o quê? Conhecimento científico, a busca da razão para construir uma nova sociedade. A gente sabe, vocês alunos e o professor de história aqui, que eu tenho uma perspectiva para a gente trabalhar a história. Qual perspectiva é essa? Trazer a relação passado e presente. Nesse sentido, é buscar, dentro do conhecimento que está sendo discutido em sala de aula, dentro do conteúdo, no caso aqui, do iluminismo, quais contribuições esse movimento nos traz, o que nós herdamos do pensamento iluminista, ou seja, qual é a herança cultural, qual é a herança que ajuda nós a nos situarmos hoje no presente. A história é isso, é um contínuo. A gente estuda as mudanças e as permanências. E o que permanece? Então, eu já adianto para vocês, e a gente já discutiu isso em sala de aula, e nós vamos retomar isso na nossa próxima aula, mas eu já vou adiantar. A gente estudou nesse contexto que nós vivemos sobre uma república. E uma república democrática, nós temos um sistema representativo. O nosso poder político está dividido entre executivo, legislativo e judiciário. E a gente sabe que meus alunos sabem quem foi o idealizador dessa proposta de política. Nosso Barão de Montesquieu, que vai discutir essa divisão do poder. Essa é uma medida visando tirar esse poder absoluto do rei e dividi-lo entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E nós, enquanto sociedade, enquanto sistema político, nós temos isso bem definido no nosso sistema político, certo? Isso está bem claro para nós. Nas próximas aulas nós vamos tratar sobre a independência das 13 colônias dos Estados Unidos e que já fez atividade em sala de aula. Nós vamos retomar esse assunto e vamos adentrar no tema seguinte, que é a Revolução Francesa. Essa revolução que ela é tão importante que ela marca o início de uma nova era, de um novo tempo, que é a Idade Moderna. Nesse sentido, fica para um próximo encontro a nossa videoaula e nós vamos continuar com esse assunto. Um forte abraço a todos, eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham bons estudos e até a próxima. Abraço, até mais.